Pensa só, um industrial bilionário que, no fundo, desprezava a riqueza. Um crítico ferrenho dos bancos, mas que fundou um dos maiores do país. Pois é, esse era Antônio Hermílio de Moraes, uma figura cheia de, digamos, contradições. E é para tentar entender as várias faces desse homem tão complexo que a gente está aqui hoje. Para a gente começar a entender a cabeça dele, olha só essa frase de 1981. Era uma crítica direta na veia ao setor financeiro. Para ele, banco não gerava emprego nem crescimento de verdade para o Brasil. Era pura especulação. E aqui já começa o nosso quebra-cabeça. O mesmo homem que olhava torto para os bancos vai lá e funda uma das maiores instituições financeiras do Brasil. Como assim, né? Como é que se explica uma coisa dessas? Mas olha, essa história do banco é só o começo. Para entender o homem, primeiro a gente precisa ter uma noção do tamanho do império industrial que ele comandava. Sob o comando dele, a Votorantim simplesmente explodiu. O que era uma fábrica de tecidos da família virou uma potência industrial global. Cimento, alumínio, papel e celulose, ele estava literalmente envolvido na construção do Brasil. E claro, com essa expansão toda, veio uma riqueza imensa. Ele se tornou uma das pessoas mais ricas do mundo. Só que, e aqui vem o grande paradoxo, o dinheiro em si parecia não significar muita coisa para ele. E essa citação dele, olha, resume tudo perfeitamente. Apesar da fortuna, ele era conhecido pelos hábitos simples, por um desprezo total pela ostentação. Aquela história famosa de que ele ficou 20 anos sem comprar um terno novo não é só uma fofoca, não. Diz muito sobre quem ele era. Agora, vamos para uma outra parte da vida dele. Uma que mostra que, para ele, a verdadeira riqueza não estava na conta bancária, mas no comprometimento pessoal, no tempo. A maior paixão filantrópica dele tinha nome e endereço: o Hospital Beneficência Portuguesa, em São Paulo. E ele não era só um doador, não. Ele se tornou um motor daquela instituição por mais de 3 décadas. E dá uma olhada nessa rotina. É de cair o queixo. Não era um cargo honorário de fachada, era uma obrigação diária, prática, que ele assumia depois de passar mais de 12 horas no comando do seu império. Surreal. Ele acreditava que a verdadeira ajuda não era só com dinheiro, mas com o bem mais valioso que qualquer pessoa tem, o próprio tempo. E ele vivia isso na prática. Bom, aí em 1986, esse industrial que não gostava de aparecer resolveu fazer algo totalmente inesperado: se meter na bagunçada arena política, concorrendo ao governo de São Paulo. E ele levou para a campanha a mesma franqueza, a mesma falta de filtro que tinha nos negócios. Ele não aliviava para ninguém, usando uma linguagem que chocou o mundo político da época. A visão dele sobre o sistema político era brutalmente cínica. E ele não tinha o menor problema em falar isso abertamente em rede nacional para todo mundo ouvir. Como era de se esperar, a carreira política foi um voo curto e terminou em uma frustração gigantesca. Mas essa experiência amarga levou ele para um caminho que, aí sim, ninguém podia prever. Essa desilusão toda com a política acabou acendendo uma faísca para uma das viradas mais surpreendentes da vida dele. Ele pegou toda aquela frustração e canalizou para um lugar totalmente improvável: o teatro. É isso mesmo, ele virou dramaturgo. Trocou o cimento e o alumínio por roteiros e peças com títulos bem diretos, como Brasil S.A. e SOS Brasil. E não era um hobby, não. As peças dele eram a continuação das suas batalhas de vida. Ele usava o palco para defender exatamente as mesmas coisas que defendia nas empresas e no hospital. Certo. Então, como é que a gente junta todas essas peças de um homem só? O industrial, o filantropo, o político frustrado, o artista. Talvez o fio que conecta tudo isso seja o seguinte: ele era um homem movido por uma crença quase religiosa no trabalho duro, na produção real e no dever social. Não importava onde, numa fábrica, num hospital ou num palco. Os últimos anos dele foram marcados por uma luta contra o Alzheimer. Um final silencioso para um homem que viveu uma vida tão intensa, tão barulhenta. Então, no final, quem foi o verdadeiro Antônio Hermílio? Talvez a resposta seja exatamente essa. Ele era a própria contradição. Um homem que se recusava, terminantemente, a caber numa caixinha só. No fim das contas, talvez as palavras dele mesmo deem a melhor pista sobre o que ele mais valorizava: uma crença no trabalho, não só como fonte de riqueza, mas como a base de tudo, a base do caráter. E esse, talvez, seja o seu legado mais duradouro.